Aleluia. Quero agradecer a Deus pela sua saúde, pela sua vida, que está a acompanhar esta palavra nesta linda hora, em nome e no sangue de Jesus Cristo. Antes de nós continuarmos, queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, para que possa se inscrever no canal e partilhar essa mensagem para outras pessoas, para que também possam ter o mesmo privilégio que está a ter agora de escutar essa mensagem. Amém? O título da mensagem que eu trago para o dia de hoje é Grande Mistério, assim como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios. Então, no livro de Efésios, capítulo número 5, versículo número 31 e 32, a palavra de Deus diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Apóstolo Paulo aqui escreve, diz que o homem, que deixará o homem a sua casa ou a casa de seus pais e se juntará à sua esposa ou à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E ainda ele diz, grande é este mistério, mas ele se refere a Cristo e à igreja. É esta parte, por isso eu disse que o título do tema que trago para o dia de hoje é Grande Mistério, em relação à igreja e a Cristo. Aleluia. Quando nós lemos essa palavra, meditamos, nós percebemos que o apóstolo Paulo está a referenciar uma parte das Escrituras que está escrito no livro de Gênesis, onde depois de Deus ter formado o homem e a mulher, e Deus diz que os dois se juntarão e serão uma só carne. Esse é um outro mistério que iremos desenvolver nos próximos dias, que podemos dizer que será Grande Mistério, parte 2. A palavra de Deus diz: Eis que o homem deixará a casa de seu pai e se juntará à sua mulher. O que nós entendemos, ou o que eu entendo nessa passagem, quando eu estava a meditar, o que me apareceu foi: quando uma pessoa nasce de novo, uma pessoa recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estamos a falar de dois mundos diferentes. O primeiro mundo é onde ele estava antes de converter, o que ele fazia antes de converter, e depois de ele converter, ele está a passar de uma vida para outra. Então a palavra de Deus diz que deixará o homem a sua casa ou a casa de seus pais. Quer dizer que ele deixará tudo aquilo que estava a fazer em casa do seu pai e se juntará. Quer dizer que são dois mundos diferentes. O homem vai ter que deixar todas as coisas que ele fazia em casa dos seus pais, onde ele saindo está a deixar todas as coisas que ele fazia em casa de seus pais. Quando se junta à sua mulher, ele já forma uma nova família ou uma nova vida. É por isso que a palavra de Deus diz: deixará o homem a casa de seu pai e da sua mãe e se juntará à sua mulher, e ambos vão ser só uma carne. Como vai ser uma só carne? Se nós formos a ler no livro de 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 17, a palavra de Deus diz: mas aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito. Mas como relacionarmos esta palavra com a igreja e Cristo? Como? Quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós saímos de uma vida para outra vida. O que quer dizer, ou o que significa que o que nós fazíamos antes, nós deixamos. As nossas tradições, nós deixamos. É por isso que diz: deixará o homem a casa do seu pai. A casa do seu pai, ou a casa do pai, aqui que está a se referir, são as tradições que os homens, ou a pessoa que fazia antes de nascer de novo, antes de receber a Jesus Cristo. Sabemos que antes de pessoas, ou algumas pessoas, antes de elas converterem, elas faziam muitas coisas. Elas se uniam com meretrizes ou com prostitutas, se uniam nos curandeiros, se uniam com o espírito da geração. Então, quando a pessoa converte, a pessoa se une, passa a se unir.
passa a deixar toda a tradição, tudo aquilo quanto ele estava ligado com ele, e se une com o Espírito Santo, ou se une ao Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 17, diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, deixando a pessoa de lado todas as tradições que fazia, todas as tradições que dia após dia ele presenciava, então ele se une com Jesus Cristo, se une com o Espírito do Senhor, tornando um único Espírito. Então, a Bíblia diz no livro de João, capítulo número 1, versículo número 12, diz: a todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ou de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da vontade da carne, aqueles que não nasceram da vontade de sangue, mas aqueles que nasceram da vontade de Deus. Nascer da vontade de Deus é nascer do Espírito e da água. A Bíblia diz: quando Jesus fala com Nicodemo, diz que aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, neste momento que Jesus diz aquele que não nascer da água e do Espírito, ele estava a dizer que aquele que não se tornar um comigo no Espírito, então este ainda está ligado com o mundo da geração. Aleluia. Então, aqui diz, Paulo diz: deixará o homem a casa de seu pai e a casa da sua mãe e se unirá com a sua esposa. Então nós precisamos de deixar a casa dos nossos pais, que são as nossas tradições, as coisas que nós crescemos fazendo. Nós precisamos nos desligar das coisas que nós estávamos conectadas com elas antes de nós recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque quando nós não nos desconectarmos dessas coisas, nós ainda estamos ligados ao mundo de geração. Nós ainda estamos na casa dos nossos pais. Ainda não nos juntamos a Jesus Cristo. Ainda não nos tornamos um e único Espírito com o Senhor. Quando nós nos tornamos um e único Espírito com o Senhor, nós deixamos todas as coisas. É por isso, neste momento, estaremos a cumprir a palavra que nós acabamos de ler. Diz que o homem deixará a casa de seu pai. Nós deixamos as nossas tradições, deixamos onde nós crescemos, deixamos onde nós desenvolvemos algumas habilidades ruins. Então, quando nós fazemos isso, nós nos juntamos e nos tornamos um único Espírito com o Senhor. Aleluia. Então, é exatamente isto. O homem deixará a casa de seus pais, se juntará à sua mulher e ambos serão uma só carne. Então, no momento em que nós não nos distanciarmos das coisas do mundo, nós ainda não somos uma carne com o Senhor. Ou melhor, se nós não nos distanciarmos das coisas que nós fazíamos antes de nos convertermos, nós ainda não nos tornamos um único Espírito com o Senhor. Para nós nos tornarmos um único Espírito do Senhor, temos que abandonar a casa de nossos pais, que é a velha natureza. Também o apóstolo Paulo diz assim: a velha natureza, aquela vida que nós tínhamos antes de conhecermos a verdade, antes de nós chegarmos à luz. Porque quando nós chegamos à luz, conseguimos descobrir que tudo quanto nós fazíamos eram coisas erradas, não eram coisas que estavam ligadas com a vontade de Deus. Então nós precisamos nos tornar um único Espírito com o Senhor. Aleluia. É por isso que também no livro de Gênesis, capítulo número 12, versículo número 1, o chamamento de Abraão, Deus diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Amém? Então essa parte vem mais a nos sustentar aquilo que diz que nós devemos nos tornar um único Espírito com o Senhor. Deus tinha como abençoar Abraão na casa de seus pais, na casa onde ele cresceu, junto à sua família. Mas por que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da casa de teus pais, da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei? Por quê? Porque a natureza, o ambiente onde ele cresceu,
poderia atrapalhar a sua relação com Deus. Por quê? Porque o ambiente em que ele estava, o ambiente onde ele cresceu, o ambiente onde ele se viu a crescer no meio de seus pais, seria fácil de ele ser desencaminhado com os outros. Porque a primeira coisa eles adoravam deuses, tinham ídolos. Então, pequena dificuldade que poderia surgir durante o percurso com o Deus dos exércitos, então os seus irmãos poderiam dizer que segura coisa X, leva isso, faz isso, ou vai no sítio X. Para isso sair ou ser ultrapassado, você precisa fazer coisa X. Então isso tudo poderia impedir ou poderia criar um clima errado na nova relação que ele poderia ter. A família, aquele ambiente, poderia tornar difícil em algum momento a relação de Abraão com Deus. É por isso que Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra onde eu te mostrarei. Então é a mesma coisa, é o mesmo chamado que estamos a ter, para nós nos unirmos com o Senhor, deixarmos a casa do nosso Pai e se unirmos ao Senhor, para nós sermos um único Espírito, como diz no livro de 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 17, onde nós lemos. Aleluia. Então, nós precisamos nos distanciar, precisamos nos divorciar, precisamos de sair daquela antiga natureza. Aleluia. Este é o grande mistério que Paulo estava a dizer em relação a Cristo e a igreja. Vamos sair da casa dos nossos pais. Vamos sair, vamos nos unir, vamos sair daquela velha natureza. Se eu falo vamos sair da casa dos nossos pais, da nossa parentela, estamos a falar das nossas tradições, daquilo que nós crescemos fazendo, daquilo que era o nosso hábito diário. Aleluia. Vamos nos juntar ao Senhor, vamos sermos um único Espírito com o Senhor. Porque a Bíblia diz: aquele que se ajunta com o Senhor se tornará um único Espírito. É a melhor coisa que nós precisamos fazer, nos juntarmos com o Senhor para sermos um único Espírito. As coisas da natureza, as coisas que nos envolvem, elas são passageiras. Aleluia. Vamos sair da casa dos nossos pais, que é a tradição. Vamos sair da tradição, vamos sair dos hábitos que nós tínhamos antes de nós recebermos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles hábitos errados, aquilo que vai interferir na nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome e no sangue de Jesus Cristo. Amém.